Hoje eu vim aqui contar um pouco para vocês sobre a minha jornada espiritual. Eu sei que tem muitos vídeos, né, que falam a respeito, mas eu acho que cada um tem a sua experiência e vale a pena a gente compartilhar, porque às vezes as pessoas estão passando por situações parecidas e eu sei que isso pode auxiliar, ajudar de alguma forma. E não só vocês, mas também me ajuda muito, porque é como uma terapia aqui também, né? Vindo falar com vocês, relembrar esses momentos e uma coisa vai se encaixando na outra e até pra mim mesmo isso faz um bem danado. Então, eu comecei a minha jornada espiritual desde criança, eu sempre frequentei igreja evangélica, né, com 2 anos de idade. E em 2019 eu comecei a ter uma crise de muita ansiedade, né? Por conta de trabalho, questões de relacionamento também. Eu não estava me sentindo bem e ali eu fui em busca de uma terapia, né? Para me entender. Muitas pessoas têm receio de terapia, mas a terapia ela te ajuda a se entender, porque às vezes a gente não consegue reformular, a gente não consegue entender, né, os nossos sintomas, os nossos pensamentos, né? A gente foge de pensamento, a gente foge de situações que vão nos gerar responsabilidade ali para tomar suas decisões, né? Quem nunca? Então eu comecei com a terapia e foi maravilhoso, assim, me ajudou muito a reconhecer muita coisa, a entender muita coisa. E dali em diante eu comecei também a conhecer outras terapias holísticas, né? As barras de axis me ajudou muito, assim, a destravar alguns pensamentos, algumas formas de raciocínio, a organizar o meu mental, né? Então me ajudou bastante. Óleos essenciais, os florais, né? Entre outras terapias, como o Reiki também. E aí, o que que aconteceu? Em 2020, eu comecei a minha jornada com o Eliseu, que é a Foco CD, e ele faz reprogramação, né? Para que, como ele fala, né? Com tantas crenças que a gente aprende durante a nossa trajetória de vida, muitas das vezes elas nos limitam, né? Alguns padrões. E ele vem nessa busca, né? Nesse objetivo de te auxiliar para que você desvencilhe, né? Dessas crenças, nesses pensamentos que te limitam. Então é uma nova forma de você enxergar a vida, né? E a empresa dele se chama Foco CD. Se você inclusive tiver interesse, né? Eu vou deixar depois aqui o Instagram dele para você estar seguindo e conhecendo um pouquinho mais o trabalho dele. E lá a gente também faz alguns processos, quem deseja, né, com ayahuasca. Então, eu não sei se agora eles fazem, né, continuam fazendo esse mesmo processo, mas quando eu estava na Foco, a gente iniciou também com os processos de ayahuasca. E foi assim, na primeira vez que eu tomei, eu tive uma experiência muito forte. Eu me via como uma criança me cortando os meus pulsos, né? E aquilo ali, eu olhava para aquilo tentando entender o porquê que eu estava fazendo aquilo, né? E vinha uma voz muito doce, muito suave e falava comigo. Falava, olha o que você vem fazendo com você mesma. Na hora, assim, que eu ouvi aquilo, eu comecei a chorar porque era a ficha começou a cair a partir daquele processo, né? E pra mim foi muito forte, tanto que eu sempre falo, quando eu tô conversando a respeito disso, eu sempre falo dessa minha primeira experiência. E ali em diante,
a sensação que eu tenho é que minha vida, que eu perdi o controle da minha vida, no bom sentido, né? Eu comecei a me abrir de verdade para a realidade. A sensação que eu tenho é que eu estava vivendo em um mundo completamente de ilusão. E ali só foi o início de tudo, né? Só foi um portal se abrindo, né? Digamos assim. E aí muitas coisas aconteceram na minha vida e em 2021 eu fui morar na praia. E aí eu conheci o tarô, né? Comecei a entender um pouquinho mais as cartas, me encantei por esse mundo. Eu sempre fui da igreja evangélica e eu sempre tive muitos sonhos, muitos insights. E quando eu ia falar com alguém da igreja ali, seja um pastor, né, ou dirigente, as pessoas não entendiam muito bem, né? E muitas das vezes falava pra mim que a verdade estaria na Bíblia. Se aquilo ali que eu tava falando estava na Bíblia, então é porque é. Se não, né, isso era apenas um sonho, né, enfim. Mas a gente que tem essas experiências espirituais, a gente sabe que não é apenas um sonho, né? Para muitos podem parecer loucura, claro. Eu tenho muitas experiências que eu já tive com sonhos, com situações, e uma delas me marcou muito, que foi em 2021. 2021 eu não estava na igreja, mas eu estava me aprofundando um pouco mais nas terapias holísticas, né? Radiestesia, tarô, os cristais, os chakras, a importância do alinhamento dos chakras. Eu estava conhecendo a espiritualidade de uma forma diferente do que eu havia sido ensinada durante anos da vida, né? E em 2021, na virada do ano, eu estava fazendo as minhas orações, como todos, né? Olhando para o céu, estava na praia, olhando para o céu, né? Vendo aquele mar lindo, agradecendo, né? Por mais um ano, né? Por essa passagem de ano. E aí eu parei, assim, me impressionei porque eu comecei a ver um monte de estrelinhas no céu. E aquilo me chamou muito a atenção. E quando eu fui ver, aquelas estrelinhas estavam se formando em uma figura. E eu olhava assim, eu falei, nossa, tá parecendo um manto de Maria. Na hora que eu falei isso, veio uma voz muito forte, falou assim, sabe, de dentro pra fora, assim, foi algo tão intenso. Falou assim, Iemanjá. E aquilo ali eu fiquei impressionada, porque eu nunca nem tinha ouvido, né, Iemanjá, não sabia o que era, né, enfim. E aquelas estrelinhas foram caindo do céu pro mar, e eu fui olhando para aquilo, aquelas estrelinhas vieram até a mim, e eu tive a sensação que elas estavam entrando dentro de mim. E na hora eu tomei um impulso e dei 3 passos pro mar. E ali acabou, assim, foi isso. Foi uma experiência tão forte, tão intensa, que eu tentava entender o que estava acontecendo. Eu falei, você, né, pro pessoal que estava comigo, você viu o que aconteceu? Eu fiquei abismada. E dali em diante eu comecei a ir em busca do que era Iemanjá, o que é aquele significado, né? O que era aquele significado, o que estava acontecendo. E a minha vida começou a virar de ponta cabeça, porque aquilo, quando Deus ele quer arrumar a sua vida, né? Ele primeiro precisa que você confie, né? Ele vai tirar toda a bagunça, né? Ele vai, né, organizar aquilo ali da forma e da vontade dele. Então, pra gente que muitas das vezes, né, tem aquela questão do autocontrole, né, de tudo, a gente sente muito. E eu sou uma dessas pessoas, né, de sempre achar que
Eu preciso estar no controle. Então eu preciso, né, ter estabilidade, porque eu tenho muito o número 4 na minha vida. Então a gente tem aquela certa rigidez. E eu fui entendendo isso ao longo né, do tempo. E aí eu não entendi muito bem aquela mensagem, mas eu fui pesquisar, fui em busca, né, do que se tratava, porque era algo tão profundo, foi algo tão divino e que eu queria saber o que era, né? E aconteceram várias coisas, eu retornei para São Paulo, né, vim morar para cá. E teve um dia que o meu marido me convidou para ir em um local. E esse local é uma casa de umbanda, onde eu estou lá já há um ano. E ali eu comecei a entender os meus conflitos espirituais, né? Eu comecei a entender do que se tratava tudo aquilo, né? Do porquê de muita coisa. Faltava respostas pra mim, sabe? Faltava respostas. E eu costumo dizer também que eu sou apenas uma estagiária no assunto da espiritualidade, né? Eu tô ainda naqueles primeiros passos, porque eu não acredito numa espiritualidade teórica, mas eu acredito numa espiritualidade prática, né? Se você tem a prática, se você faz uso da espiritualidade na sua vida, você tem propriedade para falar, né, das suas experiências. Agora, a teoria, ela é apenas uma teoria, né? É claro que existem as leis universais, que a gente não pode deixar de seguir essas leis universais, mas o nosso dia a dia é o que fala realmente, né? É o que diz quem somos de verdade, né? Então eu tive um impacto muito grande nesse despertar, né, de entender que o que eu estava vivendo era apenas uma grande ilusão e até começar a cair a ficha, né, e vem caindo, porque cada dia é uma novidade, né, cada semana é uma informação, é algo que a gente precisa, né, que eu preciso estar avaliando na minha vida, estar modificando, estar incluindo as práticas da espiritualidade na minha vida, e é uma questão diária, né, é importante a gente estar sendo alimentado pelo espiritual, e para isso a gente precisa dar lugar, né? Então, eu venho nesse canal falar um pouquinho sobre essas questões, mas eu não quero só frisar o mundo espiritual. Eu sou sagitariana, então eu gosto, né, de estar falando sobre várias coisas ao mesmo tempo, mas eu tenho sentido, assim, muito forte em estar falando sobre as questões espirituais, né? Eu vejo muitas pessoas impondo, né, religião. Gente, eu não acredito, né, que a religião vai salvar alguém, né? Mas eu acredito que a sua fé, a sua experiência espiritual é quem pode te salvar, né? Então, é o confiar em Deus. Ai, mas fulano falou que isso não é de Deus, cicrano falou que isso... Mas o que seu coração, o que você sente? O que você sente? Você falou com o seu espiritual? Você fez as suas orações? Você tá pedindo por respostas? Né? Você silencia a sua mente para poder ouvir, né, a espiritualidade? Porque uma coisa é eu acreditar na crença do meu próximo. Outra coisa é eu acreditar no que está acontecendo na minha vida, comigo. Porque na hora que você está passando pelo maior problema, maior caos na sua vida, por uma situação que é só você e Deus, não tem ninguém lá com você para falar, olha, é assim, é assado, né? É a sua experiência com Deus. E ali você começa a criar intimidade com Ele. E tudo que for para ser
será na sua vida, se você tomar posse da sua confiança em Deus, né? Então, eu escuto muita coisa, vejo, né, muitas coisas falando sobre religiosidade. Meu intuito aqui não é falar sobre religião, não é falar sobre faça isso, faça aquilo, não, mas é contar as minhas experiências para você, porque talvez você esteja passando por alguma situação, ou que eu já passei, ou que eu estou passando, e uma palavrinha aqui que eu falo pode mudar a chavinha, pode virar uma chave, né, na sua mente. E é isso que é o meu intuito, né? É poder te falar que a espiritualidade, ela é individual, ela é única, né? Deus não se comunica com você da mesma forma que se comunica com fulano. Por quê? Porque cada um tem uma mente, cada um tem um pensamento, cada um tem uma crença, cada um tem uma forma de enxergar a vida. Então não adianta, é a mesma coisa um americano vir falar comigo e eu não entendo nada da língua americana. E aí? Eu vou entender o que ele tá falando? Agora, se ele falar com uma pessoa, né, do país dele, a pessoa vai entender nitidamente. E é a mesma coisa, né? Quando a gente fala do Espírito Santo, quando a gente fala da divindade, né? Quando a gente fala do espiritual, né? Deus, ele trabalha diferente do que a gente imagina, do que a gente acredita, né? Então, eu não tô aqui para julgar a fé de ninguém e eu espero que ninguém venha aqui para julgar a minha fé, né? Porque eu estou aqui falando com vocês experiências. E o que for para você, pega para você. E o que não for, descarta, né? Então, se você gostou mais ou menos do tema, se você se interessa por esses tipos de temas, me segue aqui no canal, se inscreve, né? Compartilha, curte, comenta. E a gente vai estar falando aí mais vezes com esses tipos de tema, tá bom? Um grande beijo e muito obrigada por me assistir até aqui.